roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos nós andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Eu fico maravilhado com a integridade de Paulo. Ele está dizendo assim, ainda que alguém pudesse pensar mal dele, que houvesse malícia, interesses escusos da parte dele, mas ele tem essa convicção. Falamos em Cristo, ou seja, na autoridade de Cristo, perante Deus, ou seja, diante de quem todas as coisas estão patentes. Não dá para esconder nada de Deus. É possível enganar as pessoas, mas não dá para enganar a Deus. Ele diz, estamos falando na presença de Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos espero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente, torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos. E hoje à noite, quando vamos participar da mesa do Senhor, esse versículo é tão apropriado. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para a edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Vamos ler juntos o verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Permaneça com a Bíblia aberta, isso facilitará a compreensão da exposição desta noite. Bem, queridos, última mensagem na exposição da segunda carta aos Coríntios. Alguns irmãos acompanharam desde a exposição dos primeiros versículos dessa epístola. Alguns estão nos visitando, mas certamente conhecem as Escrituras Sagradas. E alguns são novos na fé, estão engatinhando ainda na fé, ainda estão aprendendo os conceitos que são comuns aos que têm mais experiência na vida cristã.
eu vou apenas fazer uma breve introdução para que todos nós compreendamos o contexto e o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo plantou essa igreja lá em Corinto, no período da segunda viagem missionária. Foi um tempo duro e difícil do ministério de Paulo. Ele que era um homem corajoso, um homem forte no Senhor, sempre dependente, com muita convicção. A palavra melhor para caracterizá-lo é ousado. Ele era ousado, era intrépido na defesa da verdade. Pois bem, esse homem de Deus, que tinha recebido o evangelho diretamente do Senhor Jesus Cristo, esse homem que tinha autoridade apostólica, esse homem que, como deixou claro aqui, falava na presença de Deus, da parte de Deus e no Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, enfrentou uma adversidade muito grande em Corinto, a ponto de querer desistir. E o Senhor apareceu a ele dizendo: Paulo, fala e não te cales. Ninguém ousará fazer-te mal. Eu tenho muita gente nessa cidade. E na força do Senhor ele passou 1 ano e meio em Corinto. E essa igreja foi plantada. Ele escreveu uma primeira carta aos Coríntios, ainda no período da terceira viagem missionária, quando estava na Ásia Menor, sediado em Éfeso, mas pregando o evangelho em toda a Ásia Menor. E escreveu aquela carta para corrigir os rumos da igreja. Havia vários problemas, havia divisões, havia um membro da igreja vivendo uma relação incestuosa com a sua madrasta, e ele era tolerado na igreja. Havia problemas entre os irmãos, suas demandas, e eles estavam levando as suas questões internas à igreja para a justiça comum. E Paulo disse: olha, só haver entre vós demandas, isso já é derrota. Mas será que não há ninguém aí no meio da congregação para resolver essas coisas? Vocês vão à justiça comum, vocês levam seus irmãos à justiça comum, isso é uma vergonha. Eles tinham dúvidas com relação ao casamento, Paulo respondeu às questões. Havia heresias que estavam penetrando a igreja quanto à questão da ressurreição, querendo negar a ressurreição. Havia outros problemas, e ele então, na força do Senhor, pela sabedoria do alto, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a primeira carta, corrigindo aqueles problemas graves da igreja. Ele chegou até a usar uma expressão forte, ele diz: eu ouvi que há entre vós coisas que nem entre os incrédulos acontecem. Vejam que coisa terrível, né? Agora, o conteúdo da segunda carta é bem diferente. Na verdade, uns supostos apóstolos, falsos apóstolos, tinham entrado na igreja e gozavam de excelente reputação. E esses apóstolos, orientados certamente por um grupo chamado de judaizantes, eles começaram a questionar a autoridade apostólica de Paulo, suas credenciais, sua autoridade. Na verdade, usando uma palavra dos nossos dias, eles procuraram desconstruir o apóstolo Paulo, tirar dele toda a autoridade. E então, pelo Espírito de Deus, ele escreveu essa carta, na qual ele defende a sua autenticidade apostólica. E para quem não tem assim ainda muita afinidade com as Escrituras, ao ler Paulo defender sua vocação apostólica, suas qualidades, o trabalho que realizou, o sofrimento que enfrentou por amor a Cristo, talvez uma leitura assim precipitada poderia levar alguém a concluir que o apóstolo Paulo era um homem arrogante, vaidoso, que estava preocupado com a sua própria glória, que estava enciumado. E, queridos, conhecendo o apóstolo Paulo pelas Escrituras e conhecendo os seus escritos, sem dúvida nenhuma que essa não seria uma avaliação feliz, uma avaliação verdadeira, muito pelo contrário. O que a gente pode perceber é que Paulo estava constantemente preocupado com a glória do Senhor e com o bem da igreja. Ele não estava enciumado, mas ele estava preocupado com uma igreja sendo levada por falsos mestres, sendo enganada. Essa era a preocupação dele. E por isso, escrevendo o capítulo lá atrás,
ele disse: quando chegamos à Macedônia, nenhum descanso tivemos, pelo contrário, lutas por fora e temores por dentro. Mais adiante ele vem a falar que ainda pesava sobre ele o cuidado para com todas as igrejas. Ele diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Então, não pense de Paulo, ainda que ele tivesse consciência de que era um pecador, e que ele mesmo, sendo um homem de Deus, corria o risco sério, iminente, de se envaidecer, de se ensoberbecer. Ele diz aqui no início do capítulo 12, que tinha recebido um espinho na carne, para que não se ensoberbecesse diante das visões e das revelações, para que ele fosse humilhado, para que ele chegasse a essa conclusão: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O apóstolo Paulo sabia com temor e tremor. Ele não estava muito preocupado com a avaliação das pessoas, o que as pessoas pensavam a respeito dele. O que contava para ele era a avaliação do Senhor. Se a gente recorrer lá na primeira carta, no capítulo 4, a gente vai chegar a essa conclusão. O que importava mesmo para ele era a avaliação do Senhor. Não é? E quando a gente lê em Apocalipse, Jesus falando àquelas igrejas da Ásia: conheço as tuas obras, né? Conheço, dizendo literalmente, conheço a vida de cada um de vocês. Olha o que ele diz aqui, início do capítulo 4 da primeira carta: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, verso 3, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Na verdade, ele tinha essa convicção, né? E quando ele está aqui defendendo a sua autenticidade apostólica, é porque o seu compromisso é com o Evangelho, é com a verdade. Porque se ele é desacreditado enquanto apóstolo do Senhor, a mensagem pregada por ele está comprometida, e ele não quer ver a mensagem comprometida. Por isso ele diz que é um apóstolo do Senhor, não por vontade de homem algum, mas pela vontade do Senhor. Muito diferente dos nossos dias, quando há uma espécie de culto à personalidade. O apóstolo Paulo jamais foi um defensor do culto à sua personalidade. Ele procurou sempre colocar os holofotes para a pessoa, apontar os holofotes para a pessoa de Jesus. Era a glória do Senhor, era o nome do Senhor, sempre o poder do Senhor, a graça do Senhor. Agora, na conclusão da carta, ele fala de uma terceira visita a Corinto. E é bem interessante, lembram-se de uma das pregações que eu fiz aqui, que uma das acusações que fizeram contra ele é a seguinte: nas cartas ele é forte, ele é corajoso, né? Agora, para essa pessoa é muito fraca. Estavam desdenhando dele. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que tinha no Senhor autoridade. E está dizendo aqui: olha, eu espero não precisar usar da minha autoridade no Senhor. E eu queria resumir aqui essa mensagem em alguns pontos, né? Ele não queria tomar medidas severas. No entanto, caso fosse necessário, ele está dizendo aqui, não hesitaria em tomar medidas severas. E eu volto a dizer de um assunto que tenho falado aqui nas últimas pregações, segundo aos Coríntios, algo muito importante na igreja: o princípio de autoridade. Nós precisamos reconhecer a autoridade suprema do Senhor Jesus sobre a igreja. Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja, Ele é a cabeça, é a Ele que nós devemos obediência incondicional e total. Agora, na sua igreja, o Senhor estabeleceu governos, autoridades, e Ele investiu esses governos, essas autoridades de poder, de autoridade espiritual. Então, essas autoridades, enquanto forem fiéis às Escrituras Sagradas, precisam ser reconhecidas.
porque não dar ouvidos a uma autoridade constituída por Deus significa pecar contra o próprio Deus, porque a autoridade eclesiástica, fiel às Escrituras, tem autoridade sob a autoridade do Senhor, e é na autoridade do Senhor que essa autoridade funciona e governa a igreja do Senhor Jesus. Agora, só uma observaçãozinha. Paulo diz: olha, estou planejando ir pela terceira vez, agora fiquem tranquilos, eu não vou ir para explorar vocês. E ele tinha esse cuidado. E lembrou quando tinha enviado Tito e outros companheiros: acaso Tito explorou vocês? E os outros que foram com ele? Porque nós temos andado no mesmo espírito. Então não eram pessoas que se serviam da igreja, mas pessoas que serviam a igreja, servindo ao Senhor. E aí no versículo 20, ele diz, capítulo 12, ele diz, eu vou ler aqui na versão NVI: temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como me esperavam. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é exatamente esse: era um receio que havia no coração de Paulo. Havia um receio no coração humano do apóstolo Paulo. E ele então apresenta aqui uma lista, as coisas que ele tinha receio. Eu espero, quando estiver aí, não encontrar essa situação. E isso me faz lembrar, queridos irmãos, o que o próprio apóstolo escreveu: aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Que na igreja nós somos pecadores. Os que estamos em Cristo somos pecadores, salvos em Jesus, mas somos pecadores. Que somos suscetíveis à queda. Que precisamos vigiar, como nos exortou o Senhor Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Que não podemos baixar a guarda. Que precisamos utilizar os meios de graça, a oração, a palavra, o culto, os sacramentos. Que precisamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque, queridos irmãos, todos nós que ainda não fomos libertados da presença do pecado, todos nós temos o potencial para a queda e precisamos estar atentos. E olhem essa lista, olhando aí a sua Bíblia, olhem essa lista que o apóstolo Paulo escreveu. Era um receio no seu coração: eu temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava. E eu espero não ser cansativo aqui nessa lista, são vários itens, eu vou procurar ser o mais didático possível, na força que o Senhor supre, não é? Mas, por exemplo, aparece a palavra contendas, que quer dizer brigas, batalhas, rivalidades, competição, discórdia. Isso que é tão possível acontecer na igreja. E eu estava lendo um autor falando sobre essa característica da contenda, e ele escreveu que é a característica daquele que se esquece que o Senhor Deus rejeita o soberbo, mas que concede graça ao humilde. Aqueles que se esqueceu que quem se humilha será exaltado. Vou pela terceira vez, e eu receio que encontre no meio de vós brigas, discórdias e contendas. Enquanto vou falando, eu gostaria que fôssemos analisando aqui o nosso coração. Sou eu, na igreja do Senhor Jesus, um instrumento de contendas, de briga, de confusão, de discórdia? Segunda palavra que ele usa aqui é inveja. Literalmente, poderíamos usar aqui a palavra cobiça. A ideia que Paulo usa aqui é o seguinte: o desejo de termos aquilo que não nos corresponde.
Alguém disse assim: imitar coisas boas é uma qualidade nobre, mas a inveja é característica de uma mente mesquinha e pequena. Quando começa a invejar o outro, eu gostaria de ter o que você tem, eu gostaria de ser quem você é. Ora, imitar as boas coisas, isso é nobre. Imitar as virtudes, imitar o comportamento. Eu olho para alguns membros da igreja que são exemplares na sua conduta, no trato para com os outros, na generosidade, na fidelidade, na seriedade, no zelo com que tratam as coisas de Deus. Imitar essas coisas é nobre. Agora, invejar é mesquinho, é pequeno. E o apóstolo Paulo estava com receio de encontrar essas situações. Outra coisa que ele estava receando encontrar, manifestações de ira. A ideia aqui é de explosões, arroubos repentinos de ira. Ou seja, aquele tipo de rancor que leva alguém a explodir e depois a pessoa vai se arrepender do que fez. Oh, não deveria ter dito isso. Eu não deveria ter reagido dessa maneira. Vejam, queridos, em todo o tempo, o apóstolo Paulo está atento e preocupado com uma igreja, com uma comunidade fraterna, que está sob a autoridade do Senhor, que visa a glória de Deus, o serviço mútuo, não é a competição. Quem é o mais importante aqui? Quem manda aqui? Quem tem autoridade? Oh, você sabe com quem está falando? Não é nada disso. Ou de gente que levanta a voz, sem controle, e bate no peito e diz: eu sou assim mesmo. Se é assim mesmo, e não muda, precisa de conversão. Não é verdade? Porque as pessoas ficam se vangloriando disso. Eu sou assim mesmo, e se vangloriando disso, deveriam se arrepender disso. Ter tristeza, porque é desse jeito e não muda. Quantos anos de igreja e não muda e se vangloria disso? Então deveria se converter. Ele fala também de divisões, e literalmente a palavra que Paulo utiliza aqui refere-se àquelas ambições egoístas que são centradas em si mesmo. Ele fala também de coisas perigosas, como calúnias e intrigas. As duas palavras que ele utiliza aqui no texto dão ideias diferentes: detrações e intrigas, maledicências e falações. Então, em um sentido, as maledicências, as calúnias, as detrações, são aquelas palavras que são proferidas a viva voz, são insultos que são públicos. Quando um membro da igreja insulta o outro publicamente, e os outros estão ouvindo isso. Mas a outra coisa não menos grave, as falações e as intrigas, são aquelas fofocas maliciosas. Elas não são ditas a viva voz, não são publicadas, mas elas são ditas ao ouvido das outras pessoas. É aquela palavra que macula a reputação de alguém. É aquela palavra que leva os outros a desacreditarem de alguém, porque alguém foi lá no ouvido e disse: olha, fulano, fulana, assim. Queridos, estamos falando aqui da igreja, viu? Não estou falando aqui do Congresso Nacional, não. É no contexto da igreja que Paulo está dizendo: eu receio haver entre vós essas coisas. Outro item aqui dessa lista: a arrogância ou a soberba. E alguém disse algo bem interessante sobre isso, Dentro da igreja é possível engrandecer as obras e engrandecer-se a si mesmo. A ideia bíblica é o seguinte: quando os homens veem nossas obras, não deveriam glorificar a nós, mas deveriam glorificar nosso Pai.
É isso que nos ensina a palavra de Deus. Foi isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a gente precisa ter muito cuidado na igreja, final do ano. Está aí no boletim, né? Departamentos, ministérios, façam seus relatórios. Precisa tomar muito cuidado para que o relatório não seja uma autoexaltação, mas que o relatório vise sempre a glória de Deus. Fizemos o que fizemos pela graça de Deus e para a glória de Deus, né? Porque a arrogância, a soberba, esse tipo de atitude anula totalmente a obra, né? Mas, rapidamente aqui, vejam o receio de Paulo. Olha, a terceira vez que eu vou a vocês, e eu tenho um receio, né, que em estando no meio de vocês eu encontre essas coisas. A outra palavra que ele usa aqui é a ideia de tumultos, de desordens, né? Alguém disse que na igreja existe sempre o perigo, que é uma democracia mal conduzida, não é? Ou seja, é preciso ter respeito ao princípio de autoridade. A igreja é uma comunidade de pessoas interdependentes e não independentes, né? A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Então, interdependência é muito diferente de independência, né? Cada um faz o que quer. Isso aconteceu nos dias dos juízes, diz a Bíblia. Se você fizer uma leitura do livro dos juízes, era assim, né? Cada um fazia o que queria. Havia uma desordem muito grande, né? Ele continua na sua lista, falando aqui de impureza. A ideia é o seguinte: é aquilo que uma pessoa pratica, é o tipo de vida que não permite que essa pessoa esteja na presença de Deus. Abacuque disse: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Ou seja, é uma pessoa que está na igreja, no entanto, tem uma vida mundana, tem uma vida suja, mas está na igreja, prega, ensina, ora, canta, participa dos ministérios, participa do departamento. A vida é suja. E todos nós sabemos, só temos acesso à presença do Senhor Deus Santo por causa do sangue de Jesus. Não é em nossa justiça própria, mas é no sangue de Jesus. Por isso que, quando o profeta Isaías teve aquela visão no ano da morte do rei Uzias, ele não teve outra atitude a não ser dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E no início do capítulo, do livro de Isaías, lá no capítulo 1, quando o Senhor fala por boca do profeta a respeito da nação de Israel, nação pecaminosa, o Senhor começa a dizer àquele povo: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não atende. Aí ele diz, verso 4, Isaías 1, ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. A partir do verso 10 ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? O Senhor diz: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Como eles eram ortodoxos, eles observavam os calendários, os detalhes ortodoxos,
na teologia, mas não na prática. O Senhor disse: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. A ideia aqui que Paulo está trazendo é exatamente essa, de uma pessoa que está suja perante o Deus Santo. Ele usa ainda outras duas palavras, imoralidade, que ele vai falar mais adiante, ele dá um espaço e ele vai terminando o capítulo falando sobre isso. E ele chega a dizer, olhe, verso 21, eu receio, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venho a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Os coríntios, e a igreja estava nesse contexto, a igreja estava numa sociedade que não condenava o adultério como um pecado, onde era natural e esperado que as pessoas encontrassem prazer onde quisessem, como quisessem. E ele usa outra palavra aqui, lascívia, que a gente podia traduzir aqui também por libertinagem, ou seja, é uma vida desenfreada. Para o lascivo, o que importa mesmo é conseguir o que deseja. Nunca está satisfeito. Na verdade, o lascivo perdeu a honra e a vergonha. Ele não respeita nem a Deus e nem ao próximo. Então, quando estava estudando o texto, estava pensando, Paulo está escrevendo à igreja, depois de escrever toda uma carta, de dar a instrução. Ele diz, é a terceira vez que eu vou a vocês, e eu receio que, estando no meio de vocês, eu seja humilhado, venha a chorar, encontrando esse tipo de situação. Queridos, como bem enfatizou o presbítero Eudes, hoje é o primeiro dia do ano e começou no dia do Senhor. Ele até disse uma frase bem interessante lá, não é? Como é que é, presbítero? O questão é mudar de vida, não é? Como é que é? Como é que o senhor me disse a frase aí que eu esqueci? Eu também, né? Até ele esqueceu também, mas tá bom, não tem problema não. Tivesse perguntado a dona Dida, ele ia lembrar, né, dona Dida? Não, mas ele estava dizendo uma coisa mais ou menos assim, né? A gente muda de ano, não é? Mas o que conta mesmo é mudar de vida, é mudar de comportamento, mudar de procedimento. O que a gente precisa mudar é de atitude. E o Senhor Deus nos dá hoje uma oportunidade nova, de um renovo, de uma vida, para uma vida cristã mais séria, mais íntegra, na presença dEle, com integridade, com fidelidade, um cristianismo autêntico. E não precisa se libertar de um faz de conta, de uma religiosidade inócua, e se apegar àquilo que é essencial. Quando a gente apresenta uma lista como essa que está aqui nas Escrituras, qual é a leitura que a gente faz da vida da gente à luz da palavra de Deus? Esse era o receio que Paulo tinha. Os outros pontos são mais rápidos. E o segundo ponto era uma advertência que ele faz. Nos primeiros 6 versículos, especialmente do capítulo 13, uma advertência. Caso não houvesse arrependimento, caso não houvesse correção na vida, ele está dizendo que agiria na autoridade do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Primeiro o receio, agora uma advertência. Vocês que me chamam de fraco, vocês que dizem que na carta eu sou de um jeito e pessoalmente sou fraco, eu espero não precisar usar a autoridade do Senhor. Mas se precisar usá-la, não hesitarei. E aí eu queria deixar para a nossa meditação esse versículo de número 5. Examinai-vos a vós mesmos. É isso que a gente diz quando celebra a ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A gente tem uma mania de querer examinar a vida do outro, mas a Bíblia diz que devemos nos examinar a nós mesmos, à luz da presença de Deus. A questão é, estou realmente na fé,
Não estou perguntando se meu bisavô foi um servo, se minha bisavó, meus avós, meus pais, meu cônjuge, meus filhos. A questão é: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Terceiro lugar, desde o verso 7 até o verso 10, Paulo manifesta aqui um desejo, um receio, uma advertência, um desejo. E na linguagem dele, eu vou ler esses versículos também na NVI, o verso 7, agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Esse era o desejo dele. A parte B do verso 9, nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. E o versículo 10, por isso escrevo essas coisas, estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los e não para destruí-los. E Paulo nos ensina aqui um princípio maravilhoso a respeito da disciplina. O fim da disciplina deve ser levantar e não derrubar. Por isso que quando um membro da igreja é disciplinado, há uma dor no coração. Não há nenhum prazer em disciplinar um membro da igreja, mas o propósito da disciplina é levantar esse membro, é para que ele perceba a seriedade do pecado, a gravidade do pecado, e pela graça de Deus se arrependa e que se levante. Esse é o fim da disciplina. E em quarto e último lugar, um receio, uma advertência, um desejo e uma esperança. E é a expectativa que temos para com essa igreja, uma esperança para esse ano, com a graça de Deus. Primeiro aspecto aqui da esperança é que Paulo esperava que os coríntios crescessem na vida cristã. Isso significa dizer que a cada dia estivessem mais preparados para o encontro com o Senhor. Olha que alvo maravilhoso para colocarmos aqui para esse ano. Que pela graça de Deus, a cada dia, eu esteja mais preparado para o encontro com o Senhor. Segunda esperança, que escutassem a sua exortação. O apóstolo Paulo estava orientando uma igreja que estava dando ouvidos a falsos mestres, a falsos ensinamentos. E ele tinha aqui uma esperança, que as pessoas ouvissem a sua exortação. Porque ele estava falando na autoridade do Senhor. Terceiro aspecto da esperança, o que ele esperava daquela igreja, é que vivessem em mútuo acordo e em paz. Olha que esperança e que desejo nobre, né? Viver em acordo, em mútuo acordo e em paz. Porque, queridos, nenhuma congregação pode adorar o Deus da paz com o espírito amargurado. Como é que a gente vai adorar o Deus da paz com amargura no coração? Como é que a gente vai adorar o Deus da paz estando intrigado do irmão? Como é que a gente vai adorar o Deus da paz se o coração está em fel de amargura? E o escritor aos Hebreus faz uma exortação: cuidado, não haver em vós nenhuma raiz de amargura que contamine a todos. E por fim, em quinto e último lugar, essa bênção que a gente conhece, essa bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu tenho aprendido que uma das melhores maneiras de promover a paz com os nossos inimigos é orar por eles. Na verdade, a Bíblia nos instrui que devemos orar pelos nossos inimigos. Abençoar e não amaldiçoar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, havia na igreja membros que não aceitavam, que não reconheciam, que não gostavam dele. Há um momento quando ele diz:
eu tenho dilatado o coração para vocês, porque vocês não fazem o mesmo. Havia pessoas ali que tinham fechado o coração para com ele, que não toleravam, o evitavam, não falavam com ele. É duro isso, mas acontecia na igreja nos dias de Paulo e acontece hoje. E uma das melhores maneiras de promover a paz com os nossos inimigos é orar por eles. Sabem por quê? Porque ninguém pode odiar e orar ao mesmo tempo. A gente só pode orar quando deixa de odiar. E o apóstolo Paulo agora invoca a bênção de Deus. E na verdade foi isso que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Abençoar e não amaldiçoar. Queridos, isso é cristianismo. Como a gente precisa constantemente voltar às Escrituras, né? Porque se não nos aprofundarmos nas Escrituras, a tendência do nosso coração é criar um cristianismo diferente do cristianismo bíblico. E aí a gente vai levando aquilo que a gente chama de vida cristã, né? Sem profundidade, sem espiritualidade, sem santidade, sem unidade, sem cuidado mútuo, sem frutos, sem mudança de vida, sem amabilidade, e a gente vai vivendo esse cristianismo que é o nosso cristianismo. Como disse o pastor Juan Carlos Ortiz, chamando ele de o quinto evangelho, que ele chamou de o evangelho segundo os santos evangélicos. Um evangelho que foi criado pelas pessoas, que não é o evangelho do Senhor Jesus, tão diferente. Então, que essas sejam as aspirações da nossa vida e que serão possíveis na graça de Deus e na força que Ele supre. Um cristianismo autêntico, cristianismo verdadeiro, para a glória de Deus. Amém, queridos? Enquanto vamos nos preparar para a celebração da ceia do Senhor, enquanto nos preparamos, nós vamos cantar Salvador maravilhoso. Vamos ficar em pé.